E olha, hoje no nosso quadro Amigo Pet, a gente vai falar sobre inseminação artificial em cães. A gente vai conhecer a história da Zara. A Zara é uma cadela da raça Golden que está esperando os seus primeiros filhotes. A tutora da Zara, a Caroline Luz, ela conta pra gente por que ela escolheu essa opção de reprodução. A nossa repórter aqui, a Rasa Josi Neves, ela mostra mais detalhes desse momento que foi esperado pela família da Zara. A gente vai conferir essa história agora aí na sua telinha. E hoje no Amigo Pet nós vamos conhecer a história da Zara, uma cadela Golden Retriever que fez inseminação artificial. E quem vai contar pra gente essa história é a tutora dela, a Carol, que está aqui com a gente, até chegar a essa decisão, como que foi esse processo? Então, esse processo da Zara foi bem interessante, porque a princípio, né, por tanto sofrimento que ela passou, né, que foi um quadro de sinomose, foi um quadro, assim que ela chegou pra gente, né, ela já veio com esse probleminha, que é uma doença viral e bastante complicada, então a gente teve um tratamento super demorado, durante aí, mais de 30 dias, né, para recuperação dela. O Golden, ele tem uma tendência até displasia, né, que é um quadro bastante complicado, às vezes até casos de cirurgia. Então, para um Golden ele ter a cruza, né, ele precisa passar por um exame. Então, fui lá, fizemos esse acompanhamento com ela, né, para saber se ela estava apta, e deu tudo certo. E eu falei para ela, doutora Simone, mas eu fico preocupada porque, por mais que seja algo bastante natural, mas é um pouco sofrimento para a cachorra, né? Há casos que precisa se fazer mais de uma vez, mais de uma tentativa. Aí foi quando ela me falou da inseminação artificial, que eu não sabia que tinha, né, para cachorro. E a gente começou a estudar, né, ver se estava tudo certo com ela, por conta desse problema que ela teve, para ver se os bebês não corriam risco, né, de nascer com esse mesmo problema, mas deu tudo certo, tá tudo fluindo. E como é que tá a expectativa para a chegada aí dos filhotes? São quantos? A expectativa está aí entre 6 a 7 filhotes. Faltam quantos dias? Faltam exatamente, eu acho que em torno de 40 dias, 35 dias por aí, mais ou menos isso. Então vocês estão fazendo acompanhamento com exames, ultrassom? Tudo, ultrassom. Daqui a uns 15 dias mais ou menos a gente faz o raio-x para ter certeza de quantos filhotes vão vir, que ela está exatos 45 dias de gestação. Então eu creio que daqui uns 30 a 40 dias, não sei exatamente, ela já vai estar aí no seu momento do parto. Muito linda essa história da Zara, essa Golden Retriever vencedora, que está aí esperando agora, gestante, esperando, ela deixa eu pegar na barriguinha, está esperando aí 7 filhotes lindos, que sejam bem-vindos. Que linda a Zara, né? E para a gente continuar falando desse assunto sobre inseminação artificial, né? A gente está recebendo aqui a doutora Simone Souza, ela que é veterinária, já veio aqui no nosso programa várias outras vezes, entende tudo sobre o assunto, por isso que a gente tem uma alegria muito grande de sempre receber ela aqui com a gente. Tudo bom, doutora Simone? Tudo bom, Shirley. Mais uma vez. Bem-vinda, né? Mais uma vez, nossa parceira aqui já no nosso programa. Vamos começar explicando em quais situações a inseminação artificial é recomendada. A gente viu aí o caso da Zara, muito linda, né? Que vai estar esperando 7 filhotinhos. Quando a gente deve fazer ou não a inseminação nos nossos pets? Bom, a inseminação, ela começou a se difundir, principalmente, Shirley, naquelas raças que tinham dificuldade natural na cópula, por questões anatômicas, principalmente as raças de focinho curto, o pug, o bulldog francês, o bulldog inglês. Atualmente, a gente tem a inseminação artificial como um manejo de bem-estar animal. Por que bem-estar animal? Porque o ato de copular, ele pode sim gerar um estresse para os animais, principalmente para o macho. E quando a gente vai fazer inseminação artificial, há um controle muito rigoroso, né? Como a Carol falou na entrevista, a Zara fez alguns exames para saber se ela estava apta, para saber se esses animais estão aptos a serem reproduzidos. Então, eles passam por avaliação médica, eles fazem exames, e isso visa bem-estar animal,
para reproduzir animais saudáveis, né? E na questão reprodutiva em si, ela traz mais resultados. Então, é tudo feito muito controladamente, é dosado hormônio, é feito citologias, tudo para detectar o período certinho da gestação, da fecundação. Em relação à gestação, quando é realizado a inseminação, a gente tem até uma previsão melhor do parto. E aí é tudo muito controlado. Então, hoje em dia, a gente realiza a inseminação artificial dentro de um manejo reprodutivo que a gente chama de reprodução assistida dos cães. E isso é um manejo reprodutivo responsável. Uhum. Você falou aí, a gente sempre compara com o processo também nos humanos, né? A gente sabe que às vezes o processo de reprodução humana, né, às vezes não dá certo. Você coloca lá e tudo, mas a gravidez não evolui. Isso também é comum nos animais, doutora? Pode acontecer. Antes de realizar a inseminação, os animais eles passam por uma avaliação muito criteriosa. Mas assim, tem coisas que dependem da mão de obra do médico veterinário que trabalha com reprodução, mas tem coisas que vão depender da natureza, né? Então, a cadelinha ela pode não engravidar, ela pode engravidar e ter reabsorção embrionária, pode ter aborto. Então, existem N eventos da natureza que podem acontecer e o procedimento realmente não dá certo, como a gente fala. Então, o sucesso também desse método tem alguma relação com raça? Algumas raças funcionam melhor. Você falou aí da questão dos animais de pequeno porte, mas tem alguma influência também isso no caso da inseminação, doutora Simone? No caso da inseminação, mais tem a ver com o fato daqueles animais estarem bem, né, clinicamente, estarem aptos a reproduzir, estar com saúde. E a segunda coisa é a técnica em si ter uma precisão, então vai depender muito da mão de obra do profissional que vai realizar, quais são as ferramentas que ele vai utilizar para ter uma precisão diagnóstica, tanto da avaliação do sêmen, que a gente faz o espermograma também, né, para avaliar se o macho está apto, quanto também do momento certo de fazer a inseminação naquela fêmea, né, e a fertilização realmente ocorrer. Então, é um conjunto de situações que precisam estar em sincronia para que dê tudo certo. Você falou aí da doação do sêmen, né? Como é que acontece no caso dos cãezinhos? Geralmente é de algum pet que é de um conhecido. Existe, na reprodução humana existe até bancos de sêmen, né? Mas como é que é esse processo nos pets, doutora? Nos pets é assim, a inseminação ela também nos traz essa vantagem da gente conseguir reproduzir animais que geograficamente não precisam próximos se encontrar. Uhum. Então, a gente pode trabalhar com sêmen vindo de outro estado. O sêmen pode vir de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer estado, onde tem um veterinário que colha esse sêmen, refrigere ele de forma adequada e mande para cá. A gente recebe ele vem geralmente por via aérea, faz uma avaliação e consegue conduzir a reprodução com o sêmen refrigerado sem ter o contato físico desses animais. Isso é uma das vantagens que a inseminação artificial ela traz para a gente. Isso é uma coisa que acontece muito dentro da reprodução dos cães, né? Muitas pessoas compram o sêmen de fora. Que eu ia perguntar, ele é vendido esse sêmen? Ele pode ser vendido. Ele pode ser vendido dependendo da raça, dependendo do macho, do reprodutor em si, ele pode ter até valores bem altos, né? Dependendo do valor zootécnico desse animal, do valor comercial da raça. É muitas coisas envolvidas, se é um cachorro de exposição, se é um campeão. Então, isso é algo que ela nos proporciona. Conseguir reproduzir animais, realizar o que a gente chama de melhoramento genético. E aí também entra a questão comercial, né? De quem cria esses animais para vender os filhotes, às vezes tem essa questão de comprar o sêmen de um animal que é premiado, né? E aí o valor dos filhotes vale mais. Tem essa questão comercial em si, mas hoje o que eu mais vejo é a questão de melhorar a genética de determinada raça. O comercial, lógico, ele existe, ele também é importante, mas melhorar a genética, reproduzir de forma responsável e fazer uma reprodução assistida, acompanhada, isso é muito importante. E a partir de que idade, né, as fêmeas, né, nossas pets, podem fazer esse processo de inseminação?
A idade é um fator importantíssimo. Hoje a gente coloca de uma forma geral a partir do terceiro cio, que seria o quê? Que seria a partir mais ou menos de 1 ano e meio aproximadamente. Algumas raças de grande porte, a recomendação é só a partir de 2 anos de idade. Então, o tempo certo ele vai depender também da raça. Tá? Mas também existe o tempo limite? Como nós humanos, Também que depois de certa existe. idade, a gravidez já fica mais difícil, as chances de uma inseminação ter sucesso caem. Isso acontece também com os cães? Isso acontece também com os pets, as cadelinhas, a gente estima mais ou menos até os 5, 6 anos de idade e estourando. Aí os processos ovulatórios já começam a mudar, os níveis hormonais, e aí já se torna uma coisa não recomendada. Então, nessa idade, o que se recomenda muitas vezes é mesmo castrar e, né, para prevenir outras coisas. Tá certo. A exemplo do que acontece com a gente, você falou no começo, só para a gente ressaltar, antes de a gente ser submetido, no caso dos humanos, a um processo de inseminação, existe um tratamento com hormônios para preparar o nosso organismo para receber, né, esse óvulo. Nos nossos amiguinhos pets, as nossas amiguinhas, né, que são as fêmeas que se submetem a esse processo, acontece da mesma forma. Tem que ter esse cuidado, essa preparação. Então, se alguém está pensando em fazer o processo, tem que procurar com antecedência um profissional, né, para que a cadelinha seja cuidada para isso, né, doutora? O planejamento disso é muito importante, né? Existem protocolos de preparo, né? O ideal é que seja antes realmente e que façam um planejamento. Existem protocolos de melhorar a performance reprodutiva, que nos cães não são bem protocolos hormonais, como nos humanos, mas existem métodos que a gente utiliza através de uma boa nutrição, através de suplementos, através de um manejo de bem-estar. Tudo isso a gente avalia, prevenção de doenças parasitárias, carrapatos, verminoses, e aí através disso a gente consegue ter um preparo adequado desse bichinho para a reprodução. Doutora Simoni, na semana passada, na terça-feira, a gente trouxe aqui no nosso quadro como tema a questão da castração, a importância desse processo, para que ele serve. Às vezes o leigo pode achar, poxa, mas eu vou castrar o meu animalzinho. E a gente mostrou justamente que esse processo ajuda eles, né, na prevenção de muitas doenças, né, se não existe esse objetivo de reprodução daquele animal. Mas tem alguma coisa que impeça de depois fazer a castração, depois de um processo de inseminação artificial? O tutor pode escolher, eu quero que ele tenha unhada, vou fazer uma vez e depois eu faço a castração. Existe alguma impossibilidade disso? Na realidade, não existe. Uma cadelinha que reproduz, independente da idade, ela pode sim realizar a castração depois. Mas é lógico, a gente tem que pensar, hoje em dia a gente pensa na castração, Shirley, de uma forma individualizada. Por que você quer castrar? Quais são os benefícios? Quais são os prós e os contras? Então, pensando dessa forma, individualizada, avaliando o paciente em si, pensando de uma forma coletiva, a castração é sim muito importante para controlar o manejo, a quantidade de animais, manejo populacional, né? Pensando de uma forma individualizada, aí a gente consegue avaliar o momento certo de realizar a castração, que não impede de reproduzir ou não, tá? Aí é uma decisão mesmo dos donos, uma coisa muito acertada, muito conversada. Tá certo, doutora. Então, o recado que a gente sempre deixa no final é que o procedimento correto para você adotar é procurar a orientação de um profissional. Se você tem alguma dúvida em relação ao assunto, procura um profissional capacitado que ele vai tirar aí tudo que você, esclarecer tudo que você quer saber antes de submeter o seu pet a qualquer processo, né, doutora? Com certeza. A orientação profissional, ela é indispensável em reprodução canina. É indispensável mesmo. Doutora Simoni, como sempre, é uma alegria receber você aqui. Volte mais vezes, Obrigado, tá? A gente está sempre dando dicas para você cuidar aí da saúde do seu pet, que é muito importante. São membros da família também, né? Com certeza, a gente gosta com certeza. Obrigada, doutora Simoni. Obrigado, querida.